Que a paz do Senhor esteja com cada aluno da Logos Ensino Superior de Teologia. Aqui é o professor Marco Faleiro e nós estamos na disciplina Panorama da Bíblia, que é do ramo da Teologia Bíblica. E esta AVA é a segunda parte de uma aula dupla, que é a aula dupla 4, que corresponde à aula 7 e 8, e é a segunda parte da aula 7. Nós estamos a falar do período conquistador. Aqui está a linha de tempo que nós temos passado em todas as nossas AVAs, mostrando aí o período cronológico da linha de tempo com os mil anos, né, de divisão dessa linha até João no Apocalipse. Então começa com Adão a João. São 4.100 anos o tempo bíblico, com 7 períodos. Nós já fizemos uma abordagem do período primeiro, que é pré-diluviano, e o segundo, que é o dos patriarcas. E estamos agora no período conquistador. Nesse período, nós estamos vendo aí, né, a linha de tempo que nós tiramos daquela maior, e nós começamos tratando dos 3 povos, né, daquele período, considerando também a ideia dos assírios, foram originalmente os mitanitas, ou foram os assírios vieram a conquistar, né, o Império Mitanita. E nós temos aí também outras coisas novas que nós colocamos, mas destacando o Egito, porque o Egito foi de fato de onde o povo de Israel e a história bíblica começa, né, nesse período, que é com José, né, e no meio ali dos 400 anos de silêncio, estamos mostrando aí, né, o povo de Israel se tornou escravo depois do tempo dos Íxios, e aí com Moisés eles saíram daquela terra, que foi todo aquele milagre que Deus fez através das 10 pragas do Egito, né, e eles saindo e indo para Canaã, onde começou um reino, né? Mas o reino começou bem depois, né? Porque teve o tempo dos juízes, quando não existia reino, e depois veio o reino de Israel. Esse é o período conquistador. E nós vamos começar falando do Egito e o Êxodo. O Êxodo é a saída, né, do povo de Israel. Então, como nós falamos, era um reino unido e poderoso, mas após a saída dos israelitas, um faraó reformador deu tempo para a conquista de Canaã. Nós vemos aí a realidade dos desenhos, né, do Egito, mostrando aí os hebreus. Né? Os hebreus eles tinham essas características de ter barba, né, e serem cabeludos. Especialmente as mulheres tinham cabelos longos e eles usavam essas batas, né? Aí vocês veem algumas ferramentas de guerra, como lança, né? Que eles eram também, mexiam com a pecuária, vejam eles aí com os animais, né? E eles também tinham arco e flecha, né? Então tinha todas essas realidades ali, como que eram os judeus, né? Que eram os antigos israelitas. E você vê também a característica aí da diferença de cor, né? Então, os israelitas eles eram mais para brancos, enquanto os egípcios eram negros, africanos, descendentes de Cã, né? E eles tinham características culturais muito diferentes, né? Os egípcios gostavam de tirar todo o pelo do corpo, né? E as mulheres usavam normalmente só perucas. Nós entramos aí então em Moisés, né, que era o 7º depois de Abraão. Engraçado, né? Essa forma como Deus se revela através de números, né? Era o 7º, 7, né? Que é a ideia de perfeição. O pai dele era Arão, descendente de Coate. Coate era filho de Levi. Então Moisés era um levita, né? Filho de Jacó, Jacó filho de Isaac, Isaac filho de Abraão. Vamos falar um pouco do Moisés histórico. Conforme a história judaica, Moisés era reconhecido como hebreu, lá mesmo no Egito, e era detestado na corte de Faraó. Ele só foi aceito porque ele era um filho adotivo da filha de Faraó.
Moisés venceu, ele cresceu, se tornou importante no reino, se tornou até um herói, e conforme as histórias, né? E ele foi um general. Até fala-se, né? Conta-se a história de Moisés vencendo os etíopes que tentaram invadir o Egito. Então havia um certo também amor por parte do povo, né? Com relação a Moisés. Ele também tinha sido criado lá no palácio como um filho, né? O filho da filha de Faraó. Nós temos então a geração de Abraão, Isaac e Jacó, as 12 tribos, e aí os 12 filhos de Israel, ou Jacó, e nós temos aí então uma linha de genealogia, né, de Levi até o caso Moisés. Né? Vocês veem então aí os 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Nós não estamos mostrando, né, a genealogia de Gerson e de Merari, só de Coate, que foi, né, a descendência de Moisés. E aí você vê ele com os filhos, mas mais especificamente nós vemos aí Anrão, que casou com Joquebede, e teve 3 filhos, Miriam, Arão, que foi o sumo sacerdote mais tarde, e Moisés. E Moisés casou com uma pessoa que era parente, né, de família, né, que era Reuel, ou Jetro, né, que teve uma filha chamada Zípora, e nós temos a história de Moisés, que foi para lá e acabou se casando com Zípora e tendo 2 filhos, Gerson e Eliezer. A história da vitória de Moisés na Etiópia é cheia de aventura e inteligência de Moisés. Mas a sua vitória o tornou temido pelo próprio faraó, porque ele era amado pelo povo. Né? Mais tarde, com aquela situação do assassinato do hebreu, que ele teve, né, aquela atitude de querer defender um hebreu, e ele acabou matando um egípcio, ele teve que fugir. Né? E ele fugiu para Midian, que era uma terra de pastores. Era o costume naquela terra as mulheres, inclusive, cuidarem do rebanho. E na cidade do sacerdote Jetro, que era Reuel, né? Ele era um sacerdote de Deus. É lógico que Moisés já devia ter, né, no coração os ensinos dos hebreus, os ensinos dos filhos de Abraão, dos israelitas, né? Mas havia outros que também tinham, como era o caso de Jetro, né, que tinha 7 filhas. Era uma cidade semita, hebreia, né, dos filhos de Abraão com Quetura. E Moisés recebe Zípora, uma das 7 filhas, né, de Jetro, como esposa, e é colocado como superintendente dos rebanhos do sogro. E ali ele fica durante 40 anos, né? Ele tinha 40 anos quando ele fugiu do Egito, e ele viveu 40 anos ali no deserto, ou Midian, ali perto da península do Sinai. Né? E ali ele muda de vida, porque de um príncipe ele vira um pastor de ovelhas, né? Mas na verdade um superintendente, ele não era um pastor comum. Ele era um pastor, ele era o superintendente dos pastores, né, dos rebanhos. Então, ele tinha uma posição também, um certo sentido de destaque, mas não se compara com aquilo que ele viveu no Egito, né? E aí nós temos Moisés tendo seu encontro com Deus, depois lá, quase com 80 anos de idade, né? Ele tem um encontro com Deus nos montes chamados de Horebe, né? Aí nós temos aí uma visão desses montes, né? Ali na península do Sinai, também chamado de o Monte do Sinai. Nós temos aí uma visão mais ou menos real, né, dos dias atuais, do que seria esse monte, né? E qual é desses montes? Existe aí até um caminho que, se você hoje for em Israel, eles vão te levar a esse monte, né? Que provavelmente tenha sido um monte. Talvez possa até ter sido outro, mas pelo menos esse é o histórico, né? Que é reconhecido como o monte onde Moisés encontrou com Deus. Moisés levou o povo hebreu para uma região muito conhecida por ele, que era a Península do Sinai, e foi lá na Península do Sinai que iniciou o processo da conquista de liberdade. Porque a liberdade não foi só sair do Egito, ali foi o início da liberdade. E eles tiveram que passar pelo Sinai para receber a lei, para receber aquilo que Deus queria para eles, e aí eles foram para
a direção de Canaã, mas não ficaram ali. Mandaram os 10 espias, você lembra disso, né? Eles voltaram. Depois disso, Deus deixou eles como que rodando ali na região, até que eles puderam ir. E você pode ver aí, olha para você ver, eles lá em Gósen, descendo, passando pela pontinha ali do Mar Vermelho. Foi quando o Mar Vermelho abriu e eles passaram, né? Lá então no Egito teve as 10 pragas, eles passaram pelo Mar Vermelho. Depois disso, Deus fez milagres, né? Saindo até a água da rocha, toda aquela história que você vê ali no livro de Êxodo, e que você vê nos 5 primeiros livros, você encontra os 4 livros de Moisés, né? E aí você chega lá embaixo na Península de Sinai, pode seguir aí, depois subindo, né? Eles chegam ali em Cades Barneia quando mandam os seus espias. Mas se você olhar lá em cima, você vai ver que eles poderiam ter passado por cima. Eles teriam demorado talvez de 3 a 7 dias. Mas Deus tinha um propósito, né? Deus queria que fosse desse jeito. Por que Deus quis? Nós não sabemos. A geografia da Península de Sinai é uma região desértica. Professor, mas por que a gente não sabe? É porque a gente supõe. Provavelmente Deus tem usado tudo isso para fazer um povo deixar de ser escravo, né? Essa é uma proposta. Os 2 pontos da península é o Monte Sinai e Cádiz. E você tem Horebe, talvez seja um monte maciço, montanhoso, Sinai o mais elevado monte. Mas a tradição diz ser o Horebe, seria um pico e Sinai outro. Cádiz, longa estrada dos filhos de Israel, fica a 230 quilômetros do Sinai, em linha reta. O caminho segue pela margem ocidental do Golfo de Ágaba, até o deserto de Parã. 2 lugares de descanso desse caminho, pode-se identificar com certeza Acerote e Aisegaber. Acerote é atual Ain Uderá, situada nas proximidades do Golfo, e Aisgaber fica na extremidade do Golfo de Ágaba, o lugar que mais tarde, no tempo do rei Salomão, seria o centro do portuário industrial, está lá em 2 Reis. O início de Canaã tem Negev, né, que é o sul de Israel, um deserto, o meio de numerosos Iuades, vales secos, onde se encontra água na época de chuva durante o inverno, fica Cádiz. O antigo nome Cádiz foi conservado na pequena fonte de Aedes-Quedes, onde os nômades por ali passam a dar de beber aos seus rebanhos. O deserto de Ágaba foi o local que Israel ficou rodando até a nova geração. Essa é a região de Madian, Península de Sinai, um deserto de estepes e pastos. Nós então aqui terminamos, lembrando aí mais uma vez, né, as nossas apresentações da linha de tempo, que nós gostaríamos que vocês fossem sempre revendo e pensando, né? E aí nós já estamos aí com essa proposta aí do Egito para o Sinai e chegando em Canaã, né? Que é esse período dos conquistadores. Então, é lógico que a história de Moisés, da saída, é muito grande, tem a Páscoa que nós poderíamos falar, né? Nós poderíamos falar também acerca das 10 pragas, detalhadamente, poderíamos falar também acerca da caminhada ali, a próprio Mar Vermelho, a caminhada pelo Sinai, depois ali no Sinai o tabernáculo e tudo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso também, mas na verdade é muito assunto. Nós estamos tendo só uma visão panorâmica, né? Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia, e nós estamos na Logos Ensino Superior de Teologia. E você, seja abençoado e até a próxima parte. Nós vamos continuar a falar esse panorama do período dos conquistadores. Deus vos abençoe em nome de Jesus.